Vale do Cidrom é um vale, oh glória. Ele faz a divisão entre a cidade de Jerusalém e Monte das Oliveiras, ou seja, do seu lado esquerdo, a cidade velha de Jerusalém antiga, do seu lado direito é o Muro das Lamentações. Aquela igreja que vocês estão vendo, igreja de Santo Estevão, segundo onde a tradição, Estevão foi apedrejado. Mas o mais importante disso aqui não é justamente isso. Lá em cima na muralha, vocês vão ver lá o desenho de uma porta. Lá chama-se Porta Dourada, inclusive lá é cercado de uma grade, você não consegue nem encostar lá. Segundo a Bíblia, o próximo que entrará por aquela porta é o próprio Jesus, que descerá aqui no Monte das Oliveiras. Daí sairá um rio, vocês conhecem a profecia. O Monte das Oliveiras se abrirá em dois, sairá um rio muito grande que descerá pelo Vale do Cidrom. O Vale do Cidrom descendo direto sai lá no Mar Morto, essa água vai para lá. Mas o que eu quero focar não é exatamente isso. Então imagina, lá a Porta Dourada, saída do templo antigamente, aqui Vale do Cidrom. O Vale do Cidrom aqui embaixo, por que chama Vale do Cidrom? Porque tinha um rio aí, chamado Cedron. Isso era um rio. Só que todo o entulho de toda a destruição de Jerusalém era jogado aqui. Então foi subindo, não existe mais o córrego de Cidrom. Mas existia um rio, vou dar uma referência bíblica para vocês. O rei Ezequias, quando começou a reinar, ele fez uma purificação do templo. Como que ele fez a purificação? Ele fez os sacerdotes lá em cima, o templo era em cima, tá, esses muros, os sacerdotes descerem e purificarem ou lavarem os utensílios do templo nesse rio, que é o rio de Cidrom que havia aqui embaixo. Inclusive os próprios sacerdotes se lavaram aqui para se purificar. Então o córrego de Cidrom que ficava aqui nesse vale é conhecido como lugar de purificação. Porque toda purificação feita para o templo tinha que ser feita em água corrente. E vamos convir, é o único córrego que passava por aqui. Então essa é uma base bíblica interessante, que era um rio de purificação. Outra observação interessante, vocês já leram nos evangelhos? Quando a Bíblia diz assim, Jesus saiu do templo e foi para o Monte das Oliveiras orar. É super interessante isso, mas você lê, fica muito vago. Saiu do templo e foi para o Monte das Oliveiras orar. O que isso significa? Aqui você já tem uma visão. Saiu de lá. O que a Bíblia quer dizer? Ele saiu por aquelas portas, desceu a montanha, tinha uma ponte aqui em algum lugar, atravessou a ponte e subiu para cá para orar. Ali, onde tem ali aquela igreja ali, do lado ali é o Getsemane. Vocês vão ver ali, inclusive, oliveiras milenares que existe ali. O negócio é até interessante. Você já tem aquela visão. Jesus descia de lá e vinha para cá. Outro acontecimento interessante, quando Davi fugiu de Absalão, leiam lá o texto, ele fugiu por onde? Pelo Vale de Cidrom. Ele desceu por aqui sentido Mar Morto. Inclusive foi aqui no Vale de Cidrom que acontece aquela passagem de que ele fugindo de Absalão, foi um camarada atrás jogando pedra, amaldiçoando ele. Foi aqui nesse vale. Talvez por isso, ou por ironia do destino, fizeram aqui um pilar em homenagem a Absalão. Porque aquela humilhação que Davi passou foi exatamente aqui, fugindo da presença de Absalão. Saíram por ali também, o palácio ficava do lado de cá, saíram pelo Vale de Cidrom e desceram sentido que é o Mar Morto hoje, ou o deserto do Negev. Lembrando, essa montanha aqui, atrás dessa montanha, já começa o deserto. Tanto que de alguns lugares aqui da Cidade Velha dá para enxergar o deserto que fica aqui. Hoje, detalhe interessante, tudo aqui é cercado de cemitérios. Lá em cima, aqui não dá para ver, mas na frente daquela entrada, daquelas portas, é um cemitério. Tanto lá, como aqui embaixo, como aqui. Detalhe interessante, guardem isso, o cemitério mais caro do mundo para enterrar alguém é aqui. Por que é o cemitério mais caro do mundo? Por duas questões incríveis. Aquela Porta Dourada, segundo a profecia, o Messias vai entrar lá. Nós sabemos que é Jesus, os judeus não sabem, mas eles sabem que o Messias entrará por lá. Os árabes também sabem disso. Só que existe um porém, um judeu não entra num cemitério. E se entrar, ele é impuro. Então o Messias jamais entraria num cemitério. Na cabeça dos árabes, o que eles fazem? Para não se cumprir a profecia, construímos um cemitério. E a profecia não vai se cumprir, o Messias nunca entrará por aqui. Entenderam? Isso na cabeça dos árabes. Na cabeça dos judeus, virou uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. E por isso é o cemitério mais caro do mundo. Por quê? Pela questão lógica. Judeu não passa para o cemitério. Então, se você quiser ser o primeiro a ressuscitar na vida do Messias, você tem que ser enterrado aqui. Porque como o Messias não passará por um cemitério, para entrar por ali, ele vai ressuscitar todo mundo desse cemitério. Entenderam a jogada? Na verdade, ambas as alternativas estão incorretas. Na minha humilde convicção e entendimento, o que vai acontecer com esses cemitérios? Aquela profecia, Jesus desce, está escrito, e os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras
abrirá em dois, e sairá do meio dele o rio de águas vivas. Então esse rio que descerá aqui com força incrível, inclusive por onde passará, dará vida, o mar morto se tornará um grande viveiro de peixe, ou seja, vai dar vida para o mar morto. Eu acredito que a força dessas águas vai levar caixão, vai levar túmulo, vai levar defunto, vai levar todo mundo embora. O Messias entra e está tudo resolvido, e a profecia vai se cumprir da mesma maneira. O Vale do Cedron, que a maioria das pessoas que até estudou a Bíblia nunca ouviram falar, mas poderíamos ficar aqui o resto do dia, que não tem tanto dia para falar assim, poderíamos ficar muito tempo falando dele aí. E é comum, pastor, aqui em Israel os cemitérios serem assim, então é bem diferente do Assim que nós, como? essa forma de ser pedras, né, de jogar por cima, só igual a Edgar que eu vou Então, é uma coisa interessante que lá em cima eu ia falar isso para vocês, mas vocês vão poder observar, esses túmulos que tem aqui, você nunca vai ver num túmulo de judeu uma flor em cima. Sempre verão pedras, cheio de pedrinha. Então, quando a pessoa vem visitar o túmulo de um parente, ele vem e coloca pedra em cima. Por quê? Os cristãos colocam flor, os judeus colocam pedra. Porque flor você coloca hoje, amanhã ela está murcha, depois da manhã ela morreu. Então é mais ou menos assim, a memória dessas pessoas é fraca. Daqui a um dia ninguém mais lembra que vocês existiram. Inclusive, a Bíblia diz isso, que a sua memória está entregue ao esquecimento. O que os judeus fazem? Eles colocam pedras, por quê? Porque a pedra dura para sempre. Então é um modo de falar assim, ó, nunca vamos esquecer. E vamos lembrar que a memória do judeu em questão dos mortos é muito maior do que a memória nossa, principalmente. Cultura, né?